Our Father in heaven, Nosso Pai que estás nos céus, I ask that you would join us here, pedimos que o Senhor possa nos acompanhar aqui, that you would be our teacher. que seja o nosso professor, I ask in the name of Jesus. e eu peço em nome de Jesus. Amen. Amém. I have many things I want to talk about in this hour. Existem muitas coisas que eu quero abordar durante essa hora. First, I want to talk about how to give advice. Primeiro eu quero falar sobre como aconselhar as pessoas And how to receive e advice. como receber conselhos de outras pessoas. In the 6th volume of the Testimonies, Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, on page 334, na página 334, there's a fascinating statement. existe uma declaração fascinante. It is not the work of any man Não é o trabalho de qualquer homem to prescribe the work of any other man, prescrever a obra de outro homem, contrary to his own convictions of duty. contrariamente às suas próprias convicções do dever. It is right to give counsel and to suggest plans. É correto dar conselho e sugerir planos, But every man must be left free mas todo homem deve ser deixado na liberdade to seek direction from God, de buscar a direção de Deus, whose he is and to whom he belongs. a quem pertence e a quem serve. Sometimes young people come to me Às vezes jovens chegam até mim and they ask for counsel about school. e me perguntam ou me pedem conselhos concernentes à escola Or about choosing a job, ou concernente à escolha de uma ocupação or about someone they're courting or dating. ou a respeito de alguém com quem quer namorar. When they ask me questions like this, Quando jovens me pedem conselhos sobre essas coisas, I think about the judgment. eu fico pensando no juízo. When we're going to stand before the throne of God, Quando todos nós vamos estar diante do trono de Deus, I will have to answer for my own decisions. eu vou responder pelas minhas escolhas, You have to answer for your decisions. mas você vai responder pelas suas escolhas. I do not want to answer for your Eu não decisions. quero responder pelas suas escolhas. So I am not going to tell you what to do. Então eu prefiro não dizer o que uma pessoa deve fazer. You need to figure that out for yourself. Você precisa decidir isso por si mesmo. It's a heavy enough burden to answer for my own life. É um fardo pesado o suficiente ter que dar conta da minha própria vida. So what did the statement say? Então o que essa declaração está dizendo? It's right to give counsel. É correto dar conselhos. I can suggest plans to you. Eu posso sugerir planos a você. But after that, Mas depois disso, I need to let you know that you should make your own decision. eu preciso deixar claro para você que você está na liberdade de tomar a sua própria decisão. Even if you disagree with me, Mesmo se a sua decisão seja contrária ao meu conselho, you answer to God yourself. você responde a Deus. I respect your right to make your own E eu decision. respeito o seu direito de tomar a sua decisão. So I will not try to force you to think like me. Então eu não devo tentar forçar você a pensar como eu penso. I respect you so much Eu respeito tanto você that I want you to know that I accept you even when you disagree with que eu me. quero que você saiba que eu te aceito mesmo discordando de mim. This is a very important principle for administrators. Esse princípio é muito importante para administradores, Because when men give you responsibility, porque quando o homem concede outro responsabilidade and people begin to ask you for e advice, quando pessoas começam a pedir conselhos desse homem que tem responsabilidade, it's easy to think that they should obey you. é fácil pensar que essa pessoa deve obedecer o homem de responsabilidade That they must do what you e suggest. que essa pessoa tem que fazer o que é sugerido. That idea is similar to the Catholic concept of a pope. Mas essa ideia é parecida com o conceito católico de um papa.
But we are not popes. Mas nós não somos papas. Our pastors are not popes. Os nossos pastores não são papas. Conference presidents are not popes. Presidentes de associação não são papas. Giancarlo is not a pope. E o Giancarlo não é um papa. Diego is not a E pope. o Diego não é um papa. So when we give advice, Então, quando nós damos we conselhos, have to be careful todos precisam ter cuidado. to respect your individual E thinking. cada um precisa respeitar o pensamento individual de outrem. Let me say this another way. Deixa eu dizer tudo isso de outra forma. If you ask me for advice Se você chega a mim pedindo conselho and I tell you what to do, e eu lhe digo o que fazer, when will you learn how to think for yourself? quando que você vai aprender a pensar por si mesmo? Will that be after I die? Isso vai ser só depois que eu morro? But by that time, Nessa altura, you have a habit of just obeying the people that are você over vai you. ter desenvolvido o hábito de só cumprir a ordem daqueles que estão sob a sua supervisão. Suppose you're a parent. Ou te está supervisionando. Vamos supor que você é um pai. How old are you? Quantos anos você tem? 9. 9. And what is your name? E qual é o seu nome? Hã? Lisa. Oi? Nisi. 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 So Nisi is 9 years old. A Nisi tem 9 anos de idade. When she was 3 years old, Quando ela tinha 3 anos de idade, her mom made almost every decision for her. a mãe dela tomava praticamente todas as decisões por ela. Maybe at 9 years old, she might sometimes choose her own clothes. Mas talvez com 9 anos de idade ela já escolhe a roupa que ela vai vestir naquele dia. I don't know. Eu não sei. But when she's 15 years old, Quando ela tem 15 anos de idade, she will need to make more decisions. ela vai precisar tomar outras decisões. And when she's 17, Quando ela tem 17 anos, even more. maiores decisões. Listen carefully. Escutem bem. As she's getting older, Ao ficar mais velha, she is going to become less and less dependent on her parents. ela vai se tornando cada vez menos dependente de seus pais. That's good. Isso é uma coisa boa. Parents, you should appreciate this. Os pais devem almejar isso. As your children get older, Ao filho ter mais idade, you should be thinking, the father, the parent should be o thinking, pai deve estar pensando assim: someday she's going to make all her own decisions. em algum dia de sua vida, ela vai ter que tomar todas as suas decisões. So I want her to get practice before she leaves Então eu home. quero que ela esteja praticando isso enquanto ela ainda está sob a minha supervisão. I want to give her decisions that match her Então eu responsibility. quero conceder ao meu filho decisões que correspondem com o nível de responsabilidade que ele tem. I might give her counsel. Eu posso dar conselhos, I might suggest what she could eu do. posso sugerir o que ela deva fazer, But if she chooses something else, mas se ela escolhe outra coisa, she needs to know that I still love her. ela precisa saber que eu ainda a amo. I let her make her decision. Eu deixo ela tomar algumas decisões. I respect her. E eu respeito. If you don't give this kind of freedom to your child, Se não há algum tipo de liberdade dessa dada ao filho, they develop no skills at thinking through o filho things. não desenvolve a habilidade de raciocinar e pensar sobre as questões. I want to go further. Mais um ponto. As she becomes less dependent on you, Na medida que o filho vai se tornando menos dependente do pai, you want to replace that dependence on you with a dependence on God. você quer substituir essa dependência que uma vez teve para com o pai com Deus. When your child is 3 years old, he can't depend on God. Quando o filho tem 3 anos de idade, ele é incapaz de depender de Deus. He's just beginning to learn that God exists. Ele somente nessa idade começa a compreender que Deus existe. When he's 6 years old, Com 6 anos de idade, he knows God exists. ele já sabe que Deus He existe, loves him, ele ama Deus, but he's never seen him. mas ele nunca viu Deus, He's never heard his voice. ele nunca ouviu a voz de Deus, And he may or may not be able to read the Bible. e ele ainda não tem a capacidade, provavelmente, de ler a Bíblia. As he gets older, Mas ao crescer essa criança, if you transfer his dependence from yourself to God, se você transfere essa dependência do pai
para Deus, if you help him learn how to make decisions based on his connection to God, se o pai ajuda o jovem a aprender a tomar decisões baseadas na dependência que ele tem de Deus, then when he leaves your home, o que vai acontecer é que quando esse jovem deixar a casa do pai, you don't have to worry. o pai pode ficar despreocupado, You know he has experience in depending on God. porque o pai vai ter a certeza que o filho desenvolveu a experiência de depender de Deus. When Diego was speaking about having too much control, Quando o Diego falou sobre ter muito controle, it relates to this question. se relaciona com essa pergunta. See if you can follow. Deixa ver se você consegue raciocinar. Pretend I have a 12-year-old daughter. Vamos supor que eu tenho uma filha de 12 anos. I tell her that I think that she should wear dresses that are a certain length. E eu digo para ela que ela precisa usar uma saia de um certo tamanho. But on Tuesday and Wednesday, I'm going to let her decide what she wants to wear. Aí na terça eu deixo ela decidir o que ela vai usar naquele dia. I mean, just as an Eu example. estou dando um exemplo hipotético. So suppose on Tuesday, Vamos supor que na terça she puts on a dress that comes to here. ela coloca uma saia que chega acima dos joelhos. You have to be so careful. Você precisa ter muito cuidado. Are you really going to let her decide? Você vai realmente deixar ela tomar essa decisão? If you relate to her as if she is now a wicked girl, Se você se relaciona ou se direciona a ela como se ela fosse uma menina do mal, as if you cannot accept her when she thinks for herself, ou como se ela não fosse aceita por você quando ela começa a decidir por ela mesma, you create in her a connection. Let me start over. You create in her a bad habit of thinking. você pode desenvolver nela um padrão de pensamento negativo. She will wear long dresses Ela acaba usando a roupa longa because she loves you, porque ela ama o pai not because she's thought it through, ou a mãe, não porque ela tem essa convicção, not because she has considered the reasoning. não porque ela avaliou o raciocínio. And when she leaves your home, E quando ela deixa o seu lar and there are other people that she loves, e outras pessoas a quem ela and ama, they have different opinions than you, e ela tem outras opiniões diversas, she has no habit or experience thinking things through herself. ela não tem desenvolvido a capacidade de raciocinar por ela So mesma. what do you think she's going to do? O que ela faria? But suppose on Tuesday she puts on a short dress. Mas vamos supor que na terça ela coloca uma saia curta Tuesday evening, e terça à you noite sit down with her, e você senta com ela you say, I love you. e você fala, eu te amo. I'm so glad you're getting practice making your own decision. Eu estou muito feliz que você está aprendendo a tomar decisões. You made a different decision than I would make. Você, nesta noite, tomou uma decisão diferente da que eu tomaria por você. But tomorrow I'm going to let you decide again. Mas amanhã, mais uma vez, eu vou lhe dar a oportunidade de decidir. It's your decision. A decisão vai ser sua amanhã. Here are the reasons I would do something Mas eu different. queria dizer para você as razões pelas quais eu tomaria uma decisão diferente da sua. You think it through. E eu quero que você pense sobre isso. So Wednesday morning, E aí, quarta de manhã, she comes out of her bedroom, ela sai do quarto dela your heart sinks. e o seu coração quebra. She has the short dress Porque again. mais uma vez ela está com a saia curta. If you get angry at her, Se você fica chateado com ela, you prove that you really don't want her to think for herself. você passa a ideia de que você não quer que ela pense por ela mesma. You just want her to follow your thoughts. Você quer que ela apenas siga o seu próprio pensamento. But suppose you ask her to come to you Mas vamos supor que você peça que ela venha até você. and say, I respect the fact that you're making your own decision. E você diga, eu respeito o fato de que você esteja tomando sua própria decisão. Tell me how you made your decision. Me fale o que te levou a tomar essa decisão. What were the things you were thinking about? O que passou pela sua mente ao tomar essa decisão? You listen. E você escuta o que ela tem a Did dizer? you think about this? About some other thing? You might suggest, did you think about some other thing? The father? You- The parent? The parents might suggest this. Did Aí you, o pai ou a mãe pode sugerir outra coisa. did you notice in this story I gave limits? Você pode notar que nessa história eu estou
dando limites. I mean, the girl's only 12 years old. Porque a menina só tem 12 anos de idade. So I said, on Tuesday and Wednesday, you're going to choose. Então eu falei que na terça ou na quarta ela vai tomar uma decisão. On Thursday and Friday, I will choose. Okay. Mas na quinta e na sexta eu vou decidir novamente. But when she's 15, Mas quando ela tem 15 anos, she might need to choose every day, talvez ela nessa altura já vai decidir todos os dias. right? Sim? But some people, she will not decide until she's 19. Mas para alguns ela só vai decidir quando ela tem 19. And that will not prepare her for what she's going to meet in the world. E isso não a preparará para aquilo que ela vai enfrentar neste mundo. Does this make any sense to you? O que eu estou falando faz algum sentido I'm para saying- vocês? It's the way God works with us. É assim que Deus trabalha conosco. He gives us responsibilities. Deus nos dá responsabilidades We make big mistakes. e nós tomamos decisões erradíssimas. We hope nobody will find us. E nós esperamos que ninguém fique sabendo. And we try to do it better next E time. aí nós tentamos melhorar na próxima. But we don't let our children make mistakes. Mas nós não tratamos os nossos filhos assim como Deus nos trata. Okay, so that's one lecture. Essa é uma palestra. Essa é uma palestra. I'm going to switch to a second one. Agora eu vou para a próxima palestra. Turn in your Bibles Abramos nossas Bíblias to the book of Matthew. ao livro de Mateus. Matthew chapter 8. Mateus capítulo 8. We're going to talk for a minute about righteousness by faith. Nós vamos falar sobre justiça pela fé. Matthew chapter 8 and verse 5. Versículo 8 de Mateus, When Je- versículo 5 de Mateus 8. maybe just to save time, you could read for them verse 5, 6 and 7. Eu vou ler Mateus 8, versos 5 a 7. Diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Notice a few things about the soldier. Notem algumas coisas acerca desse centurião. Is he part of the church? Ele faz parte da igreja? No. Não. He's a Roman. Ele é um romano. Is he asking a gift for himself or for someone else? Ele está pedindo algo para ele mesmo ou para outro? It's for his servant. Para o seu servo. Does he come to God, does he come to Jesus saying, I deserve to have this? Ele chega até Jesus reclamando que ele merece alguma coisa dele? If we read further, Se nós continuássemos lendo, we would see that he says, I'm not worthy to have you come under my roof. nós notaríamos que ele diz que ele nem é digno que Jesus vá até a sua casa. So he didn't feel like he deserved anything from Jesus. Então ele não acreditava que ele merecia alguma coisa de Jesus. But he believed in the kindness of Jesus. Mas ele acreditava na bondade de Cristo. Also, he pushed through a barrier of prejudice. Ele também precisou romper uma barreira de preconceito. Religious rulers in Israel did not like soldiers. Os líderes religiosos de Israel não gostavam de centuriões romanos. One more item. Mais um ponto. He was earnest in the way he approached Jesus. Ele foi sincero na forma de abordar a Cristo. I'm quoting verse 6. He was beseeching him. A Bíblia fala no verso Verse 5, I'm 6. sorry. The end. What verse? The end of verse 5. He was beseeching him, at least in Diz English. que you can ele see it. rogou, rogando-lhe. A última parte do verso 5. O centurião chegou rogando-lhe. Now look down to verse 10. Agora vamos pular para o verso 10 nessa When- história. When Jesus heard it, Quando Jesus viu isso, he was amazed. ele maravilhou-se He said to those who followed, e disse aos que o seguiam: Verily I say unto you, Em verdade vos digo I have not found so great faith, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. no, not in Israel. Oh, you read that already. Yes. So where did Jesus find the strongest faith? Então onde é que Cristo achou grande fé?
In the church or out of the church? Dentro da igreja ou fora da igreja? He found it out of the church. Fora da igreja. Was it in the soldier or in his 12 disciples? Cristo achou grande fé nos seus discípulos ou no centurião? It was in the soldier, not in his Foi no disciples. centurião e não nos seus discípulos. Look at chapter 14. Vamos para o capítulo 14. Mateus 14. In Matthew 14, this is where Peter walks on the water. Aqui nós vamos ver a história que conta de Pedro andando sobre as águas. We'll start in verse 29. E nós vamos começar com o verso 29. And Jesus said, "Come." E ele disse: Vem. And when Peter was come down out of the ship, E Pedro, descendo do barco, he walked on the water to go to Jesus. andou sobre as águas para ir ter com Jesus. But when he saw the wind boisterous, Mas, sentindo o vento forte, he was afraid, teve medo. and beginning to sink, E começando a ir para o fundo, he said, "Lord, save me." clamou dizendo: Senhor, salva-me. Did Peter have great faith or weak faith? Pedro teve uma fé grande ou uma fé fraca? He had enough faith to walk on water, Ele teve suficiente fé para andar sobre as águas, at least for a while. pelo menos por algum momento. He had enough faith to get out of the boat in a storm. Ele teve suficiente fé para sair do barco em meio a uma tempestade. That's more faith than some people have. É mais fé do que muitos têm. But look at what Jesus says. Mas notem o que Jesus fala. And immediately Jesus stretched forth his hand, Verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, he caught him and said unto him, "O you of little faith, why did you doubt?" segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? So Peter had a weak faith. Pedro tinha uma fé fraca. His faith was an up and down experience. A fé de Pedro era vacilante. When he was thinking about Jesus, Ao pensar sobre Jesus, he could walk on water. ele caminhava sobre as águas. When he thought about the storm, Quando ele pensava sobre a tempestade, he could sink. ele afundava. But when he began to sink, Quando ele afundava, he thought about Jesus again, ele pensava sobre Jesus novamente and he said, "Save me." e ele falava a Jesus: Salva-me. Is little faith enough to get help from Jesus? Pouca fé é suficiente para alcançar ajuda de Jesus? It is. É. Jesus saved him, Jesus o salvou, but I'm sure Peter was embarrassed mas eu tenho certeza que Pedro estava envergonhado. because Jesus said he had little faith. Porque Jesus disse acerca de Pedro que ele possuía pouca fé Right in front of the other disciples. na frente dos outros discípulos. What did Jesus say to the soldier? Mas o que Jesus falou acerca do soldado? You have great faith, Você tem grande fé, more than anyone in the church. mais dos que estão dentro da igreja. Look at chapter 15. Vamos abrir agora em Mateus 15. Chapter 15 and looking at verse 22. Verso 22 de Mateus 15. Behold, a woman of Canaan came out of the same coast, E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, she cried unto him, saying, "Have mercy on me, O Lord, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, my daughter is grievously vexed with a devil." que minha filha está miseravelmente endemoniada. Is this woman part of the church? Essa mulher fazia parte da igreja? No. Não. She's a Canaanite. Ela era cananeia. Is she asking something for herself? Ela pedia algo por ela mesma? No, she's asking for her daughter. Não, ela pedia por sua filha. When she comes to Jesus, does she say, "I deserve something from you"? Quando ela chega até Jesus, ela reclama que Jesus devia algo a ela? No, when we get later in the story, Não, porque se você continua lendo a história, she compares herself to a dog. ela se compara com um cachorro. Does she come to Jesus calmly, or is she asking with earnest desire? Ela chega a Jesus clamando ou calmamente pedindo?
She comes with earnest desire. Não. Ela chega a Jesus com um desejo fervoroso, clamando. Jesus pretended not to listen to her. Jesus fingiu que não a ouviu. The disciples saw Jesus doing this, Os discípulos perceberam que Jesus fez isso, so they told her, "Go away." então os discípulos tentaram dissuadi-la. But she pushed through that prejudice. Mas ela rompeu essas barreiras de preconceito. She asked Jesus for help. Ela pediu ajuda de Jesus. And it's almost like he talked past her. Skip the sentence. And Jesus said, E Jesus disse: "I am not come to help the Gentiles, but only the children of Israel." Eu não vim ajudar os gentios, mas os filhos de Israel. So she begged him again. Então, mais uma vez, ela suplicou, clamou. Jesus said it's not right to give the children's bread to the dogs. E Jesus disse que não é correto dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. If you had been there, Se você estivesse ali, that would have made you angry. provavelmente você teria ficado chateado. To be compared to a dog, Ser comparado com um cachorrinho. in every culture that's bad. Em qualquer cultura isso não é bom. But how did she respond? Mas como é que ela reagiu? It's almost as if she said, É como se ela tivesse dito: "If I have to be a dog, se eu preciso ser comparado com um cachorrinho, I want to be the pet that lives inside the ou house." se eu vou querer ser um cachorrinho, eu prefiro ser um animal de estimação dentro de casa. She said, "The little dog eats the crumbs that fall off the Até table." os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Look down at verse 28. Vamos ler o verso 28 de Mateus 15. Then Jesus answered, Então respondeu he Jesus said to her, e disse-lhe: "O woman, great is your faith. Ó mulher, grande é a tua fé. Be it unto you even as you will." Seja isso feito para contigo como tu desejas. If you're sitting by a window Se você está sentado perto de uma janela and you look out at the sky, e você olha para o céu, you won't see any stars. você não vai ver estrelas. They're there. Mas as estrelas estão lá They're very bright, e elas são muito brilhantes. but you can't see them Mas você não consegue as ver, because the sky is brighter. porque o céu brilha mais do que as estrelas. But when the sun goes down, Mas quando o sol se põe, if you look out the same window, se você olhar para o mesmo céu, you will see the stars. você vai enxergar as estrelas. When this lady came to Jesus, Quando essa mulher foi até Jesus, if he had just healed the daughter immediately, se ele tivesse curado a filha dessa mulher imediatamente, you would have seen the blue sky. You would have seen the blue você sky, teria visto um céu azul, but you had never seen the bright star of her faith. mas você nunca teria visto a estrela brilhante de sua fé. It was by resisting her Foi resistindo essa mulher that he tested her. que ele pôde prová-la. He knew what was in her heart. Ele sabia o que estava no coração dela. And so he gave her a much harder test than he gives to almost any other person. Então ele deu uma prova para ela mais ardente do que ele daria para uma pessoa qualquer, So that we all could see what kind of faith she para que had. todos nós pudéssemos conhecer a qualidade de fé que ela possuía. Now think about what we've learned. Vamos considerar o que nós estudamos. Peter has little faith. Pedro tem pouca fé. He thinks about Jesus and then he thinks about problems. Ele pensa sobre Jesus e pensa sobre os problemas. He thinks about Jesus and he thinks about his own reputation. Ele pensa sobre Jesus, mas também pensa sobre a sua própria reputação. He's very happy, then he's very scared, and then he's happy again. Ele fica muito feliz, mas também fica muito temeroso e depois fica muito feliz de novo. That's what little faith is like. Isso é uma fé pequena e vacilante. It's an up and down experience, É uma vacillating. Yeah, great. experiência vacilante. Yeah. But what about great faith? Mas e a fé grande? Only two people in the entire New Testament receive this commendation from Jesus. Somente duas pessoas no Novo Testamento receberam esse elogio de Jesus. One is a man, Um homem one is a woman, e uma mulher. one's a Roman, Um é romano
One is a conquered Canaanite. a outra é cananeia, They don't have the same race. não tem a mesma raça, They don't have the same gender. não são do mesmo gênero, But everything else is the same. mas os outros detalhes são todos iguais. Neither one feels like they deserve something from Nenhum dos Jesus. dois acreditavam merecer algo de Jesus. Neither one is asking something for herself or himself. Nenhum dos dois queriam algo para eles mesmos. Both are earnest in their requests. Ambos eram fervorosos em seu pedido. They both push through apparent obstacles to ask Jesus. Ambos romperam obstáculos e barreiras para alcançar Jesus. That's what great faith is like. É assim que a grande fé funciona. Great faith depends on the power of Jesus. A grande fé depende do poder de Jesus. It depends on the mercy of Jesus. Depende da misericórdia de It doesn't Jesus. feel like it deserves anything, A grande fé não acredita que merece algo dele. but it feels like Jesus is so kind Mas a grande fé consegue ver que Jesus é tão that you amoroso could beg a gift from him and he might give it. que se você for capaz de suplicá-lo, ele é capaz de responder. But great faith isn't thinking about itself. Grande fé não pensa de si mesmo. When it prays, Quando ora, it's thinking about others. a pessoa que tem grande fé pensa sobre os demais. This is what I'm going to ask you to do. E é isso que eu vou pedir para você fazer. I'm going to ask you for the next 2 weeks Eu vou pedir que você, durante as próximas 2 to semanas, spend 5 or 10 minutes every day passe 5 a 10 minutos todos os dias praying earnestly for someone orando fervorosamente por uma pessoa. who isn't your relative, Uma pessoa que não seja da sua família, who isn't one of your children, que não seja um filho, and who is not yet a Seventh-day Adventist. que ainda não seja adventista do sétimo dia. Now that might be hard for someone Talvez isso seja difícil para alguns, because maybe you only talk to Adventists porque talvez você só se relaciona com adventistas and you don't know anybody else. e você nem conhece pessoas que não são If that's you, you have adventistas. a problem. Se esse é o seu caso, você tem um problema. But I'm going to ask you to pray earnestly for someone for 2 weeks. Mas eu vou pedir que você ore por uma pessoa que não seja adventista ou de sua família por 2 semanas. I want you to cultivate strong faith. Porque eu quero que você cultive a fé grande. Is there anyone who'd be willing to say they'll do this? Alguém se comprometeria em fazer isso? Anyone? Then I'm so happy. Eu fico muito feliz. I will forget, but you won't forget. Eu Right? não vou me lembrar desse compromisso, mas vocês vão lembrar. This experience of earnestly praying for other people, Essa experiência de orar fervorosamente por outras it pessoas stirs your heart. desperta o coração It causes your love to grow. e faz com que o amor cresça. It's just an amazing experience. É uma experiência surpreendente. I have one more thing I want to talk about. Eu quero falar sobre mais um assunto. It has to do with the way truth is progressive. Tem a ver com a natureza progressiva da verdade. I want you to think about the prophet Jeremiah. Eu quero que vocês considerem o profeta Jeremias. He wrote the first chapter Ele escreveu o primeiro capítulo when he was a child. quando ele era um jovem. He wrote the last chapters when he was an old man. E ele escreveu os últimos capítulos de Jeremias quando ele era um idoso. Do you think Jeremiah learned some things during that time? Vocês acreditam que o profeta Jeremias aprendeu coisas durante a sua vida? Of course. É claro que ele aprendeu. So, which are the better chapters? The first chapters of Jeremiah or the last chapters? Então, quais são os melhores capítulos do livro de Jeremias? Os primeiros capítulos ou os últimos capítulos? Don't answer the question. Não respondam, por favor. It's a terrible question. Porque essa pergunta é uma pergunta The terrível. book of Jeremiah did not come from the wisdom of Jeremiah. O livro de Jeremias não é fruto da sabedoria de Jeremias. It came from the wisdom of God. O livro de Jeremias é fruto da sabedoria divina. And God was not learning anything during the lifetime of Jeremiah. Deus não aprendeu nada durante a vida de Jeremias. He was just as wise at the beginning as he was at the end. Deus era tão sábio no início da vida de Jeremias como ele foi no final da vida de Jeremias. Even though prophets are learning, Mesmo que os profetas estejam aprendendo, they don't commit their errors to writing. eles não
comunicam os seus erros em seus escritos. Let me tell this to you as a story. Deixa eu contar uma história para vocês, para ilustrar. When Ellen White first became a prophet, Quando Ellen White se tornou profetisa, she liked the first visions. ela She enjoyed her first visions. ela apreciou muito as primeiras visões que ela recebeu. They were about God's people generally. E essas visões falavam do povo de Deus de um modo geral. She saw the temple and the narrow road, Ela viu o templo, ela viu o caminho estreito, but then she received visions that she hated. mas em outras ocasiões ela começou a receber visões que ela não apreciava, They were specific rebukes for specific people. porque eram visões que eram repreensões a pessoas específicas. She wasn't even 18 years old, Ela nem sequer tinha 18 anos de idade. and she had to rebuke adults. E ela recebeu a responsabilidade de ter que repreender adultos. And the rebukes that were given her were so strong. E as repreensões que Deus deu para ela passar para o povo eram fortes repreensões. How can she tell an old man that he's selfish and perverted? Como que ela poderia escrever para um senhor que ele era egoísta e pervertido? So she might say to him, Então ela poderia dizer para ele: you might have a little problem with selfishness. eu acho que o senhor tem um probleminha com o egoísmo. Maybe with purity of mind. Talvez com pureza de coração. She tried to soften the rebukes. Ela tentou amenizar as repreensões de Deus. And then she had a vision of Jesus. E então ela recebeu uma visão de Jesus. He turned his face away from her. E Jesus virou o rosto dela. She felt like her case was hopelessly lost. E ela então se sentiu desesperadamente perdida. It was so scary. Aquilo foi um terror para ela. But then an angel talked to her. Aí um anjo chegou e falou para ela. He said, this is not your position right O now, anjo disse: essa não é a sua condição neste momento, but this will be your position if you soften the things that mas God gives essa you. será a sua condição se você continuar amenizando a mensagem de Deus. You must present the material just as I present it Você to you. precisa apresentar o conteúdo assim como eu lhe dou. It wasn't until after that experience Foi somente depois dessa experiência that Ellen White was asked to write her testimonies. que Ellen White começou a escrever os seus testemunhos. Do you understand? Vocês entendem? God doesn't trust a person with too much responsibility. Deus não confia demasiada responsabilidade a uma pessoa. You might ask your little boy to sweep the kitchen, Você pode pedir que o seu filhinho varra a cozinha, but you don't ask him to paint the living room. mas você não pede o seu filhinho para pintar a sala, That's too much for him. porque é uma responsabilidade muito grande para ele. And God did not give the job of writing to Ellen White until she was ready. Deus não deu para Ellen White o trabalho de escrever até que ela estivesse preparada para isso. I'm so glad for this, Eu fico muito feliz por isso, because I don't know the story of Isaiah. porque eu não conheço a história de Isaías. So I have no idea to know whether he was softening God's message. Eu não sei dizer se em algum momento ele estava com a tendência de amenizar as mensagens de Deus. But now I know every word of God is pure. Mas o que eu sei é que cada palavra de Deus é pura. So in what sense is truth progressive? Então, em que sentido a verdade é progressiva? What the prophets write is always true. O que os profetas escrevem é sempre verdade. But over time, the church discovers more about what the prophets wrote. Mas durante o tempo a igreja vai descobrindo mais sobre aquilo que o profeta escreve. It's our learning about truth that is progressive. É a nossa aprendizagem da verdade que é progressiva. But the new truth never contradicts the old E truth. novas verdades nunca vão contradizer velhas verdades. Now you should not get confused. Não se confundam. When we say truth is progressive, Quando nós falamos que a verdade é progressiva, that's a different idea isso é uma ideia diferente than when we say circumstances change. quando nós estamos falando, por exemplo, de que circunstâncias alteram casos. So when Noah says gets on the ark, Então, quando Noé fala, entrem na arca, that was the right thing to do. aquilo foi a coisa certa a fazer.
But there's no literal ark today. Mas hoje não existe arca literal. It's not that truth has progressed, Não é que a verdade progrediu, but times have changed. mas os tempos mudaram. And as times change, E ao mudar o tempo, they sometimes have an impact on duty. o tempo afeta o dever. This is especially true when it comes to food. Especialmente isso é verdade concernente à comida. Let me talk about fish, for example. Deixa eu falar sobre o peixe, por I'm not exemplo. really talking about fish. I'm just trying to illustrate an idea. O meu ponto não é o peixe, mas eu estou apenas querendo ilustrar uma ideia. When you go back 500 years, Quando você volta 500 anos na história, fish are generally healthy things to eat. o peixe era um alimento saudável. In the time of Jesus, Nos dias de Jesus, if you're in the spring period, se você estava na época da primavera, when there are not many fruits or vegetables quando available, frutas e verduras não estavam facilmente disponíveis, you can just eat grain você poderia comer grãos and dried fruit. e frutas secas. But this is not there are not Mas- many types of grain, Grãos e frutas secas. and there are not many types of fruits Não havia muita variedade dessas in coisas Palestine. na Palestina. So if that's all you eat, Então, se você comesse só grãos e frutas secas, there's not enough nutrition there. você não iria encontrar suficientes nutrientes. It would be better to eat fish. Seria melhor comer peixe. Does that make sense to you? Vocês entenderam? It's the most healthy. Porque era o mais saudável. Now when Jesus fed the 5,000, Quando Jesus alimentou os 5.000, he could have given them mangoes and pineapple, ele poderia ter dado para as pessoas mangas e mamão. but that would have confused everybody. Mas aquilo teria sido confusão. When you invite someone to your house, Quando você traz alguém para sua casa, you would feel like you need the most fancy food. você iria achar que você precisava da comida mais elaborada, Elaborate food or the most expensive food. cara, mais chamativa. But Jesus fed the people the very kind of food that they could get with their own work. Mas Cristo alimentou o povo com o mesmo alimento que ele era capaz de adquirir com o seu trabalho normal. But starting 200 years ago, Mas cerca de 200 anos atrás, factories appeared all over the cities of the world. indústrias começaram a se desenvolver ao redor do mundo. Those factories are producing heavy metals that end up in the waterways. E essas indústrias produzem metais pesados que se espalham no mar. The heavy metals get into the insects, Esses metais pesados penetram os insetos and then the insects are eaten by the little fish. e esses insetos são comidos pelos The little fish peixes are eaten by the bigger e os fish, pequenos peixes são comidos pelos grandes and those are peixes eaten by the bigger e fish. os peixes são comidos por peixes maiores. But when God gave bodies to the insects and fish and to us, E quando Deus deu corpos aos insetos, os peixes e a nós, our bodies are not very gifted at getting rid of heavy os metals. nossos corpos, em comparação com os de outros, não têm a capacidade de facilmente se livrar desses metais pesados. So the bigger the fish, Então, quanto maior o peixe, the more heavy metals are in it. mais quantidade de metais pesados se encontram neles. I'm speaking generally. Eu estou falando de um modo geral. So fish are dangerous today, Peixe é perigoso hoje, even in places where they were healthy 200 years mesmo ago. em lugares em que eram saudáveis 200 anos atrás. This isn't progressive revelation. Nós não estamos falando aqui de revelação progressiva. It's a change of circumstances. Estamos falando de circunstâncias novas, So when- condições que mudaram. So when Ellen White talked about things like milk and eggs, Então, quando Ellen White fala sobre leite e ovos, this was not a progressive revelation. nós não estamos falando necessariamente de uma revelação progressiva. What she said O que ela estava dizendo is that the time is coming é que o tempo viria when these things will be less em healthy. que essas coisas seriam menos saudáveis. She said as disease rises among the humans, Ela- as ela fala crime que- rises among humans, sorry, À medida que o crime vai se desenvolvendo entre os seres humanos, that the curse will leave more disease in the animals. que a maldição
deixaria os animais com mais e mais doenças. So that's a change in circumstances. Isso é uma mudança de circunstâncias. Do you understand the difference between circumstances changing and progressive revelation? Vocês conseguiram entender a diferença entre circunstâncias mudando e a luz progressiva? These are both real. Estamos falando de duas verdades reais. It's real that we learn more things. É verdade que nós aprendemos mais coisas. It's real that circumstances E change. também é verdade que circunstâncias mudam. But there's another theory that is false. Mas existe uma outra teoria que é falsa. It's the idea that what Ellen White writes in 1850 is less reliable than what she writes in 1880. É a teoria que o que Ellen White escreve em 1850 é menos confiável daquilo que ela escreve em 1880. As if you can't really trust the early writings. Como se os primeiros escritos de Ellen White não fossem confiáveis. But if the world had ended in the 1860s, that's all we would have had. Mas se o mundo tivesse terminado em 1860, tudo que nós teríamos alcançado era aquilo. Does anyone have a question? Alguém tem uma pergunta? We have about 12 minutes left. Nós temos 12 minutos e alguém levantou a mão aqui na frente. Am I right about that, 12 minutes? You're right. Yeah. So there's one here. Pergunta. Ele está falando aí da carne, né? Do peixe. You're talking about meat or fish. As an illustration. Aqui na Bíblia, depois do dilúvio, In the Bible, after the flood, tem um versículo que ele fala assim: e requerereis o vosso sangue, o sangue dos animais. Não sei se ele já ouviu falar em Gênesis. there is a statement from God after the flood that he would require man's blood for the blood Yeah, of the I know the animals. statement. Então, eu queria saber, por exemplo, esse versículo parece que ele fala que assim como vai requerer o sangue dos animais, vai requerer o sangue dos homens, é isso? What Como- exactly is he saying there? In Genesis 9, Em Gênesis 9, when God gives permission for us to eat meat, quando Deus dá ao homem a permissão para comer carne, you should be so thankful he gave permission to Noah to eat meat. você deveria ficar muito feliz por Deus ter dado a Noé permissão de comer carne. When Noah came out of the ark, Porque Noé, quando ele saiu da were there any arca, jackfruit trees to drop jackfruit? havia pé de jaca para conceder jaca ao povo? Any mango trees? E pé de manga? Any fields of rice? Ou fazendas de arroz? You know, it was going to take quite a bit of time to cultivate gardens and fruit trees. Ia levar tempo para poder novamente cultivar hortas e pomares. But they have to eat right now. Mas eles precisavam comer logo naquele momento. So God gave them permission to eat meat. Então Deus deu ao homem a permissão para comer carne. Also, God wanted to shorten their life E Deus também queria abreviar a longevidade do homem. because a long, wicked life Porque uma vida ímpia longa can very quickly lead to the destruction of the world again. poderia facilmente levar novamente à destruição do mundo. But when God gave us permission to eat animals, Mas quando Deus deu ao homem a permissão de comer animais, He never gave us permission to eat animals that have not been properly bled. ele não deu permissão para o homem comer animais que não havia passado pelo processo apropriado de drenar He sangue. never wanted us to be eating the blood, Deus não queria que o homem comesse o sangue, nor did He want us to eat the fat. nem a gordura do animal. Do you know what people like about meat? Vocês sabem o que as pessoas gostam da carne? The taste of blood and fat. É o gosto da gordura e do sangue. If we were eating meat the way that we ought to prepare it, Se nós comêssemos carne assim como Deus orientou que o ser humano preparasse, it would be like the hard corn. seria igual aquele milho de vocês We duro. would eat it when we were very hungry, Você ia comer quando você tem muita fome, but it wouldn't be our favorite thing. mas não seria a comida mais agradável. Do you understand what I'm saying? Vocês compreendem o que eu quero dizer? I hope you're not angry with my illustration. Espero que a minha ilustração tenha ajudado. Yeah. So we should not eat animals unless they've been well bled. Então, nós não devemos comer animais se não tivessem sido drenado sangue. And those that do eat animals that are not well bled will suffer E consequences. aqueles que comem a carne de animais que não teve a sua carne drenada do sangue,
vão ter consequências. There are several cultures that eat blood. Existem várias culturas nesse mundo que comem sangue. In Mongolia and in Africa, Em for example, Mongólia e na África, em vários países. they have much shorter lifespans. E a vida é muito mais curta dessas There are real pessoas. consequences. Há consequências. Então é isso que esse texto quer dizer. O que é uma oração fervorosa e como nós podemos alcançar esse tipo de oração? What would you call or consider a fervent or earnest prayer? So I don't know Portuguese, Eu não conheço português, but in the English version of the Bible, mas na versão inglesa da Bíblia, we're told that the effectual fervent prayer of a righteous man avails much. em Tiago capítulo 5, fala que a oração fervorosa de um justo vale muito. Does it have a similar meaning in Portuguese? It doesn't in It all does. versions. It does. Good. I understand this to mean Eu compreendo que isso significa that I don't talk to God as I would talk to someone who's on my level. que eu não converso com Deus como eu conversaria com uma pessoa que está no mesmo nível que eu. I plead with him Eu clamo a Ele as someone who is a great king. como se Ele fosse um grande rei. He is my friend, Ele é o meu amigo, but he's not like the friend that lives next door. mas não é como um amigo vizinho meu. He's like the king that has befriended me, the É como little aquele pauper. rei, uma pessoa muito importante que faz amizade comigo. And I respect him greatly. E eu tenho grande respeito por ele. When angels talk to him, Quando anjos se aproximam de Deus, they cover their face. eles cobrem os seus rostos. So maybe I can try to illustrate, Então deixa eu tentar ilustrar. but I don't want to fake a prayer. Eu não quero fingir uma So I'll oração. pretend I'm talking to my wife. Então eu vou fingir que eu estivesse conversando com a minha esposa. I could say, Heidi, Eu posso dizer, Heidi, I would like oatmeal for breakfast. eu gostaria de comer mingau de aveia para o de jejum. Or I could say, Ou eu poderia dizer, Heidi, please give me oatmeal for breakfast. Heidi, por favor, faz mingau de aveia para o de jejum. But this is kind of strange Mas isso é uma ilustração bem limitada. because Heidi and I are on the same level. Porque eu e Heidi estamos no mesmo nível. So I should talk to her as if we're on the same level. Então eu deveria conversar com ela como duas pessoas que estão no mesmo nível. But in the story of Matthew 8 and Matthew 15, Mas na história de Mateus 8 e de Mateus 15, neither one of these persons felt like they were on the same level with Jesus. nenhuma dessas duas pessoas achava que estava no mesmo nível de Jesus. In this way, they differed from many of the Jews. E dessa forma, essas duas pessoas eram diferentes dos demais judeus. When the Jews talked to Jesus, Quando os judeus conversavam com Jesus, they talked to him like he's just a normal guy. conversavam com ele como se ele fosse um rapaz qualquer. But when these people talk to Mas Jesus, quando essas duas pessoas abordaram they Jesus, talk like he's so special he shouldn't even come into my house. conversaram com ele como se ele fosse uma pessoa tão especial que nem eram dignas que ele fosse até a sua casa. Or like he's the owner of the house and I am the pet dog. É como se ele fosse o dono da casa e eu fosse o cachorrinho de estimação. Now, I think that illustrates what I'm trying to say. Estou tentando ilustrar o que eu quero dizer. Now, I think this lady really wanted to ask a question. Eu acho que tem uma irmã aqui que deseja fazer uma pergunta também. Bem, sobre comer carne que diminui o tempo do homem na terra. Concerning the idea that eating meat Eu lessens man's lifespan. Eu quero saber, I would like to know quando eu tiver que explicar alguma coisa a respeito if I disso a had uma to pessoa que explain coma this carne, concept to someone that eats meat. eu quero saber assim, um material que eu possa usar dentro da Bíblia ou dentro dos Where in the escritos da Ellen Bible White. would we be able to give some proof of that? There's a difference between proof and evidence. Há uma diferença entre evidência e prova. It's very easy between Genesis 9 and Genesis 14
É muito fácil, analisando entre Gênesis 9 e Gênesis 14, to show that the lifespan of man went from about 900 years to about 120 mostrar years. que a vida do homem diminuiu em média de 900 anos para 200 anos, em um curto tempo. And it's easy to show that this started when they changed their diet. E também é muito fácil mostrar na Bíblia que tudo isso começou a partir do momento que Deus mudou a dieta do homem depois do dilúvio. But the next step is not proof. Mas a próxima etapa não seria prova. So then I would probably go to science. Então, provavelmente, eu usaria um pouco da ciência. I would say that Adventists as a people live longer than others. Eu mostraria as evidências científicas de que adventistas do sétimo dia, em geral, vivem mais anos que o povo em geral. But the studies on this were not done in Brazil. Mas os estudos que foram feitos acerca dos adventistas não foram feitos no Brasil. They were done in a place where most Adventists were vegetarians. Foram feitos numa localidade em que grande parte dos adventistas eram vegetarianos. I would not present it as if God is going to get you if you eat meat. Eu não apresentaria essa ideia como se Deus fosse castigar com aqueles que comem carne. I'd present it as if God has given information to help us have more productive lives. Eu apresentaria essa verdade como se Deus estivesse nos dando informação para melhorar a nossa qualidade de vida. Some people, when they are 70, Algumas pessoas, quando têm 70 anos de idade, their minds don't work, a mente para de funcionar, their bodies don't work. o corpo para de funcionar, They just sort of live for 5 more years. e essas pessoas vivem mais 5 anos. Some people age 70 could still carry on a 40-hour-a-week job. E tem pessoas que com 70 anos de idade ainda conseguem trabalhar 40 horas por semana. So that longevity is not the only issue. Então, longevidade não é o único ponto. In other words, we want to come at it as an opportunity, and the Nós Bible queremos provides apresentar para as evidence. pessoas que a mensagem de saúde é uma oportunidade de viver melhor. You can't prove from the Bible that you must be a vegetarian. Você não pode provar com a Bíblia que você precisa ser vegetariano, The Bible will never allow you to make Jesus into a sinner. porque a Bíblia não vai te permitir tornar Jesus um pecador. But we want to have a rational approach. Nós queremos ter uma abordagem racional a esse assunto. Not progressive revelation, but a change of circumstances. Não é uma questão de revelação progressiva, mas mudança de condições. And then in your own experience, E então, em nossa própria experiência, you progress as you learn more and more of the principles. nós progredimos ao compreender cada vez melhor os princípios. Your own life is progressive A sua vida é progressiva, because you learn more things just like the church learns more porque things. você vai aprendendo mais e mais coisas, assim como a igreja como um todo vai aprendendo mais coisas. But the church learns much more slower than an individual. A igreja aprende muito menos rápido do que um indivíduo. So as you come up to God's new standard for you, Então, ao você conseguir alcançar a norma que Deus tem para você, you can't demand that everyone else come up to the same place at the same time. não exija que aqueles ao seu redor alcancem esse mesmo nível no mesmo momento. Yeah, imagine if when you first became an Adventist, Imaginem se você tivesse se tornado um adventista you were told that you could never have any more cheese. e você recebesse a informação que você nunca mais poderia comer queijo. I don't know if people in Brazil eat much cheese, Eu não sei se os brasileiros comem muito queijo, but if you do, mas se comem, that would probably be harder than Provavelmente- keeping the Sabbath. esse ponto é mais difícil do que guardar o sábado. The truth is progressive on a personal level A verdade é progressiva a nível pessoal, because we always are learning more, porque nós estamos sempre aprendendo mais, even though every statement is inspired. apesar de cada declaração ser divinamente inspirada. Okay, our time is up. Nosso tempo se esgotou. I hope you learned something. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Let's kneel for prayer. Vamos nos ajoelhar para orar. Our Father in heaven, Nosso Pai que estás nos céus, I thank you for your Holy Spirit. agradecemos pelo seu Espírito Santo. I'm asking that you would lead us to promote your truth,
Peço que o Senhor possa nos ajudar a promover a sua verdade Teach us how to best honor you. e nos ajude a aprender como honrar-lhe. I ask in the name of Jesus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.